noite, meus irmãos. Com felicidade que nós nos encaminhamos aqui na última palestra do ano na nossa casa para debatermos um tema de importância essencial para o futuro da humanidade, que é o cuidado da infância. É interessante porque ao longo da minha vida no Espiritismo foram diversas as mensagens de Emmanuel que eu li sobre o tema da educação das crianças. A obra do Chico Xavier, a obra psicografada por Chico Xavier, que reuniu espíritos diversos, reservou na sua lavra mediúnica uma parte muito importante para a educação das crianças. Eu fui uma criança educada com a Alvorada Cristã, com a Mensagem do Pequeno Morto. Esses livros fizeram parte do entorno da minha encarnação. A minha formação moral na infância, como ocorre a todos nós, passou primeiramente pela observação da minha mãe, do meu avô e de como eles viviam o espiritismo em casa. Sou espírita desde que nasci, frequentei a evangelização infantil, algo que foi essencial para mim. Se hoje eu estou no espiritismo, devo essa presença à evangelização infantil que tive na infância. Mas acima de tudo, eu consegui deglutir, digerir o que eu ouvia das mensagens cristãs informadas pelo Espiritismo ao longo do tempo e das experiências. Então, assim, crescer ouvindo sobre o nexo da explicação de Jesus com o holofote da explicação espírita faz uma diferença muito grande, porque o método do Espiritismo é um método da imortalidade. Então, o método com o qual, a medida com a qual a gente mede as coisas é muito importante. Dependendo da medida que a gente mede as coisas, a gente dá tamanho maior ou menor. O que é que tem tamanho maior na vida da gente? O que é que tem peso maior, usando uma outra medida de quantidade? É a vida imortal ou são as vicissitudes passageiras dos nexos que passam da vida que nós vivemos aqui na Terra? Então é importante que a nossa educação da infância tenha como metro a imortalidade, para que a gente saiba direcionar, ao crescer, os desejos para o lado certo, porque o pensamento é um fluido produzido pela mente, que se direciona para onde vai o nosso coração. Por isso Jesus nos diz que aonde está o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Então é importante que a gente coloque o tesouro no lugar certo. Não adianta, Emmanuel fala assim, na civilização florescente da atualidade, se nós soltarmos milhares de crianças, milhares de jovens, sem o direcionamento do farol da imortalidade, eles se perderão. O que é que adianta fazer uma equação matemática? Conseguir entender a estrutura atômica, falar diversos idiomas que nos permitam, em viajando, atravessar países diferentes dos continentes do planeta. Entender a estrutura da matéria palpável, se não conseguimos suportar o afastamento pela desencarnação de um ente querido, se não temos estrutura psicológica para suportar a notícia de uma doença que ameaça a nossa vida, se não conseguimos esperar, se não conseguimos suportar uma ofensa pública, se não conseguimos suportar uma traição, se não conseguimos confrontar a contrariedade da nossa expectativa. Então, no começo do livro Entre a Terra e o Céu, há uma reflexão bem interessante do ministro Clarencio sobre a força do desejo. O desejo em nós mobiliza o fluido do pensamento que é produzido pela mente na direção daquilo que nós almejamos, porque nós agregamos ao pensamento com o desejo sentimento. Nesse caráter, a medida é de intensidade. Nós colocamos intensidade de sentimento, conseguimos fazer com que esse fluido produzido pela mente, chamado pensamento, se direcione, atraia coisas semelhantes e haja sobre tudo o que nos envolve, sejam pessoas, sejam coisas, sejam circunstâncias. As circunstâncias da vida são as mais variadas. Cada uma delas produz em nós um efeito, né? Então a vida é algo que se mostra aos poucos, não sendo prefigurada quando nós iniciamos a caminhada. É como um grande oceano que nós singramos a partir do momento que nós nos materializamos. Por que é uma materialização?
Você está convivendo com uma série de espíritos desencarnados que envolvem o ciclo de contatos, a árvore dos contatos espirituais, palpáveis e impalpáveis, em lugares mais diversos do planeta e em outros mundos que se ligam à nossa personalidade, à nossa afetividade. E de repente, daqueles que convivem conosco, um deles se materializa, nasce como nosso filho. Num processo de 9 meses, temos uma materialização por tempo mais demorado do que aquela materialização que ocorre nas reuniões de materialização. Porque nós conseguimos então servir de veículo para a divindade, para a encarnação de um ser, que baila conosco espiritualmente, trocando sentimentos e pensamentos. Então, nós sempre reencontramos, ao encarnarmos, nos diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, as pessoas no lugar em que as deixamos. É por isso que o estado psicológico de um filho, o estado psicológico de um aluno que nós reencontramos, é o estado em que nós o deixamos no passado. Naquele desvão da vida em que nós nos encontramos com ele, nossa afetividade está pronta, enquanto madura em experiências específicas, para confrontar aquilo que não foi resolvido e dar-lhe continuidade, para que o fim daquela história seja um final feliz, para que nós consigamos consertar o que não foi bem feito, reencetar ou terminar algo que iniciamos. Então é interessante, quase sempre a gente pensa as relações humanas com base no método da prova. Mas a prova, ainda que ela seja 70% da relação que nós temos com alguém, a espiritualidade investe 100% naqueles outros 30%. O amor é confiança. Quando nós amamos em intensidade, nós confiamos no ser amado, e amar é entregar-se à incerteza, porque depende de uma resposta alheia. Não há como amar sem envolver-se. Quem não se envolve não desenvolve o relacionamento. A espiritualidade tem um relacionamento conosco, e nós temos um relacionamento com Deus. Como nos lembra o filósofo Emmanuel Levinas, Deus é um outro. E por ser um outro, nós não prefiguramos os desafios que Deus nos apresentará. Então é por isso que toda criança, ao encarnar, ela está iniciando uma trajetória de desafios, que mobilizarão o cabedal de experiências espirituais que ela já conseguiu alcançar. Nosso papel é direcionar aqueles que nós recebemos em cuidado, seja aqueles que reencarnam no âmbito da nossa família, seja aqueles que recebemos como alunos, ou seja a responsabilidade que temos sobre todos os outros filhos dos nossos irmãos, que são sempre um pouco também nossos filhos, como diz a mensagem Os Órfãos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não se sensibiliza com os órfãos não entende que a humanidade é uma grande família. Quem não atravessa o continente europeu observando os diversos órfãos sírios que hoje se arrastam pelas ruas de diversos países, não sente no coração a identidade com a família humana. Quem não atravessa um bairro pobre do Brasil e o coração dói pelas crianças que estão nos sinais, que tentam lavar o vidro, que tentam ganhar um tostão, se afastando da educação digna, não entendeu que não existe felicidade individual. Felicidade é algo que nós construímos coletivamente, porque somos um só corpo, somos ligados uns aos outros. A tarefa de reformar o mundo palpável cabe a nós, por isso nós reencarnamos aqui, né? Então é interessante, peguei algumas mensagens para a gente pensar. A primeira delas, eu peguei um excerto do Deuteronômio, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 7. A primeira coisa que parte desse excerto de Deuteronômio é a noção de cotidiano educativo, né? Uma educação que se faz na observação dos atos e na convivência. Ora, é assim que Jesus educava. Jesus dividia os pães, Jesus trabalhava junto, Jesus compartilhava, e nessa partilha ele ensinava. Então, as Escrituras, o ensinamento atorado está nos ensinando, né, que nós devemos educar no cotidiano. Na relação que a gente tem com o cônjuge, a gente está educando, a gente está ensinando como a gente trata o outro, como a gente renuncia às nossas vontades,
como a gente direciona os nossos desejos, porque toda força construtiva na terra demanda contenção. Nada se faz, seja artístico, seja obra filosófica grande, seja obra de engenharia palpável que transforma o planeta, seja obra de medicina inspirada, que não se faça com certo tipo de contenção. Então a contenção é o móvel da realização. Toda energia, e o ser humano é sempre uma usina de energia, mobiliza contenção, né? Então é importante a gente pensar nisso. Existe um princípio no Zen Budismo que é o princípio de aprendizagem mútua. Quando nós convivemos com os outros, nós ensinamos mais do que quando nós verbalizamos. Então o ensinamento não verbal é mais forte do que o verbal, porque ele parte da observação e ele nos permite exemplificar. É por isso que não adianta você trabalhar numa escola, falar em perdão para os alunos, em boa convivência, se você não convive bem com a professora da sala ao lado. É por isso que não adianta insistir para que os seus filhos não briguem, se você não combina com seu marido ou com a sua esposa. É por isso que não adianta insistir para os filhos serem educados, se a gente não consegue mobilizar a gentileza. Essa gentileza que desmobiliza a agressividade, que consegue alcançar o coração do outro, identificando-se com ele, compreendendo a sua agressividade, ajustando expectativas em relação aos tempos de resposta do outro e caridosamente compreendendo o nível de maturidade espiritual em que o outro está e frequentemente mobilizando o silêncio diante da agressão, a espera diante do estado de intemperança. Esperar é muito importante, mas não podemos esperar demais, é necessário agir no tempo certo. Para isso nós precisamos bailar com a alma do outro. Eu sempre observei que quando nós aprendemos uma língua, nós não o fazemos apenas com o léxico da língua. A língua tem entonações e tem expressões que são expressões emotivas que passam pela história de longo prazo de um povo. Por isso que quando a gente traduz um texto, um exemplo são as Escrituras Sagradas, se a gente não estuda um pouco de história daquele texto, a gente fica descontextualizado, porque o texto é vivo. Jesus era história viva, Jesus ensinava, exemplificava, né? Então, para a gente conviver com o outro, compreendendo a alma dele, a gente tem que buscar essa empatia, que nos permita esperar, avançar, responder. Responder é muito importante. Todos nós queremos ser correspondidos, mas raramente nós conseguimos responder. Educação é educação para responder na hora certa. Gentileza é resposta na hora certa, né? Empatia é resposta na hora certa. Compreensão é espera na hora certa, para que se possa ajustar expectativas, mobilizando a indulgência, que é tão necessária nos dias atuais. Então é interessante, nós tivemos diversos projetos educativos na humanidade. Ao longo dos últimos 200 anos, nós rompemos com uma longa tradição escolástica de uma educação que fazia decorar, uma educação que mobilizava um certo tipo de conhecimento único, e nós começamos a nos abrir para uma diversidade. Começamos a abrir para a possibilidade da emotividade que influi no aprendizado. Nós montamos um novo projeto de homem, um homem mais participativo. Enfim, nós expandimos a nossa racionalidade, bem na tradição ocidental e ariana, que vem lá da Índia antiga, mas não nos educamos para sentir. E é nessa carência de educação emocional que nós somos uma sociedade muito enculturada, uma sociedade que consegue formar pessoas para a independência financeira, mas não consegue formar pessoas capazes de se decepcionarem. O Rossandro uma vez me contou que queria escrever um livro chamado Não Queira o Amor dos Seus Filhos. O nome do livro surpreende. Não queira o amor dos seus filhos em que sentido, né? A criança pequena, ela começa a te amar aprendendo a respeitar. Mesmo o adolescente, os padrões de resposta afetiva dele vão se construir muito na medida em que ele consegue se disciplinar e ele consegue entender que aquele que o disciplina o ama. Nós conseguimos evoluir espiritualmente quando entendemos a disciplina que a divindade nos impõe. Por isso, Jesus diz a Paulo: não recalcitres contra o teu aguilhão, ou na tradução mais direta, que é citada lá no livro Paulo e Estevão, né? É-te penoso recalcitrar contra o aguilhão, que é aquilo que faz o animal que está dentro do arreio caminhar na direção certa, pelo seu próprio bem. É para a gente não dar coice contra o aguilhão, entendendo o seu sentido.
A vida nos impõe uma série de sentidos. Essa vida que se mostra aos poucos, na medida em que nos desafia, nos impõe sentidos. E as circunstâncias da vida são a vontade de Deus para conosco. Essa vontade é uma vontade pedagógica, num sentido que não é contabilístico, porque se fosse, nós não suportaríamos. Se tivéssemos que suportar uma por uma cada uma das nossas culpas numa relação de contabilidade imediata, nós simplesmente não suportaríamos, de forma que quando alguém vem à casa espírita e toma um passe magnético e se cura, por exemplo, de determinada doença, você não pode dizer necessariamente que aquela pessoa tinha merecimento, apenas. A misericórdia divina age para além do nosso merecimento, que ela nos incentiva por amar. Então o amor, ele te incentiva, inclusive naquilo que você não merece, para que você deseje merecer. Misericórdia vai além da racionalidade, por isso Deus é imprevisível, né? Mas Ele usa para conosco sempre o expediente pedagógico melhor. Nem sempre conseguimos agir como Deus faz conosco, porque quando a gente erra, a espiritualidade que cuida da gente mobilizou um expediente pedagógico, ela muda aquele expediente, ela muda o caminho. Às vezes a gente não consegue fazer isso, a gente perde a paciência com o outro. É necessário que a gente sinta o outro. Quando você recebe uma tarefa educativa, você recebe uma criança para educar, você não vai educá-la simplesmente com a racionalidade. Não basta você ler uma série de livros de pedagogia ou colocar a sua criança no melhor colégio da cidade. Você tem que orar para entender que tipo de espírito que você recebeu. Porque quando você trabalha com mármore, você trabalha com um cinzel mais duro. Quando você vai entornar aquela arvorezinha que tem lá em Barra de Santa Rosa, a murta, você usa um outro tipo, você usa uma tesoura. Cada material exige uma metodologia diversa. E a racionalidade não esgota essas metodologias. Há vários desvãos da vida, incertezas no processo de educar, coletivamente e individualmente. Nessa hora a gente precisa da intuição. Como é que a gente recebe intuição bem, gente? Qual o processo de fazer a boa sintonia para a intuição? Partamos do exemplo da reunião mediúnica espírita. Uma reunião mediúnica geralmente é confirmada pela espiritualidade após uns 10 anos de experiência. Há que haver amizade, confiança, estudo, experiência acumulados, para que então aquela fraternidade crie um ambiente de sintonia perfeito. Nós formos lá as cartas do Paulo na carta aos Efésios, nós vemos uma referência indireta, porque não havia ainda a conceituação disso, ao fenômeno de voz direta. Havia comunicação dos espíritos mediante utilização de ectoplasma por fenômeno de voz direta. Isso não se tornou mais possível porque houve conflito entre os membros da igreja, daquela eclesia, daquela comunidade. Então a família da mesma forma. A família é um conjunto que media intuições as mais variadas. A intuição para a educação, para a boa educação, é das mais importantes. Então, quando há harmonia e cultivo da harmonia, você consegue as melhores intuições para mudar, inclusive, a estratégia pedagógica em relação aos seus filhos. Quando eu tinha aí 16, 17 anos, eu comecei a desenvolver a minha mediunidade. Uma coisa importante da educação do adolescente médium, por exemplo, é conseguir direcionar a sua mediunidade, né? Minha mãe começou a ter uma porção de problemas comigo, e assim, hoje em dia não é muito fácil para o jovem médium iniciar a sua trajetória mediúnica. Seja porque ele não encontra empatia no grupo de jovens que ele vai frequentar, seja porque na casa espírita o acesso ao desenvolvimento mediúnico não é fácil, mas o fato é que a mediunidade é orgânica. Então a mediunidade é uma dada forma de sensibilidade, que não vai desaparecer. Ela precisa ser direcionada, né? Para isso precisa ser educada. Para a gente educar alguma coisa, a gente precisa de experiência. Toda faculdade se educa com experiência. Então o primeiro passo que aconteceu comigo é se aproximar a um grupo de jovens, que você comece a estudar a mediunidade, a pessoa diga: você vê, eu também vejo. Você tem facilidade de captar em ambientes cuja vibração não está muito boa, vibrações que te deixam sentir mal, você sente náuseas, eu também, e olha como é que eu lido com isso. Me lembro de Dona Duca conversando comigo uma vez, me dizendo que quando eu dou passe, é como se eu pegasse uma roupa suja de alguém, e eu lavasse aquela roupa, e eu tinha a obrigação de devolver limpa. E ela falava dos fluidos que eu recebo sempre quando eu aplico magnetismo em alguém.
mas que eu tinha a obrigação de receber aquilo e com amor, com a boa sintonia, retorná-los purificados. Essa é toda a tarefa da reunião mediúnica, né? Assim é toda a tarefa também do passe magnético, é toda a tarefa da família. Então todo dia em casa, quando você chega de tarde, tem alguém que chega com a vibração mais pesada. No caso, lá em casa, a minha mulher é delegada de polícia. Então quando ela chega em casa, às vezes ela chega com a vibração vinda da delegacia. A gente tem que se unir, orar, criar sintonia boa no lar, para que a gente consiga devolver aquilo melhor, né? Essa é a tarefa cotidiana, que de certa forma cria uma analogia entre o que a gente faz na casa espírita, que é uma família maior, e a família da gente em casa. Então essa convivência cotidiana, ela faz essa transmutação de energia o tempo todo. A gente tem que estar atento ao cotidiano. Não existe evolução espiritual fora do cotidiano. Por mais que a gente teorize, por mais que a gente compreenda racionalmente conceitos, sem amor, compreensão e espera, a gente não consegue entender o tempo do outro e criar aquela paciência necessária para que a vida em casa flua em harmonia. A casa espírita começa em casa, né? E a educação começa no ventre. O filho na barriga da mãe, ele ouve a voz do pai, ele sente a vibração da relação do pai com a mãe. É por isso que a educação dos filhos é diretamente relacionada à relação entre o pai e a mãe. Então, quando há mágoas que não são expressas, quando há insatisfações, geralmente você tem alergia com facilidade em casa. A criança adoece. As mágoas se concretizam em forma de doença, né? Porque aqueles conflitos encontram naquelas mentes recém-reencarnadas até os 7 anos, grosso modo dizendo, você ainda não reencarnou, você ainda está se acoplando gradativamente ao seu corpo físico, então a sua sensibilidade para receber as vibrações da relação do pai e da mãe é maior. Já é natural que o pai e a mãe se reconciliando, se ajustando, se perdoando, a criança tem uma saúde mais estável, né? Essa criança que é um espírito imortal. Então, temporariamente, ela veste aquela forma bonitinha, aquela bochechinha gostosa de apertar, você sente ternura em relação a ela, né? Mas ela é um espírito imortal, com história antiquíssima, que está ali reduzindo a sua energia num corpinho menor, para que tenha a oportunidade de se educar na cultura do tempo em que a gente vive, de receber os exemplos morais do papai e da mamãe, de receber exemplos de perdão, de compreensão, de paciência, para que então possa entornar a sua personalidade. Então assim, vamos partir disso aqui para uma coisa mais distante, né? A gente está falando da relação direta entre pai e mãe, mas existe algo mais amplo. O que você faz fora de casa influencia os seus filhos. Nós estamos envolvidos numa teia magnética que se conhece, que se comunica. Então, o lugar que você frequenta influencia a educação dos seus filhos. O tipo de pensamento que você tem educa os seus filhos. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Não basta a gente dizer uma frase bonita. O sentimento com o qual a gente diz educa. O exemplo moral que a gente tem por trás daquelas palavras tem força essencial para a educação, para além da racionalidade do que a gente comunica, né? É assim com o aluno em sala de aula. É uma relação afetiva, é uma relação magnética. A força do magnetismo é o sentimento. Então assim, se a gente não elevar o sentimento à pureza, o que é pureza? É bom definir as coisas, né? Espírito de verdade, evangelho segundo o espiritismo, abnegação e devotamento, né? Então a dedicação, perseverança, devotamento e esquecimento de si mesmo. Então você vai se preocupar com educando, se esquecendo de si mesmo. Os pais, a própria tarefa de ser pai e ser mãe, te faz esquecer de si mesmo. Todo mundo aqui que foi pai e mãe algum dia se lembra dos defeitos que tinha quando se tornou pai e mãe e que renunciou a eles, porque começou a compreender com o espiritismo que era necessário exemplificar. Mas agora a gente está trabalhando no outro nível, a gente está trabalhando naquele nível em que Jesus disse do adultério por pensamentos, quer dizer, o tipo de sentimento que a gente agrega às nossas ações é tão ou mais importante do que as ações. Ele educa também. Então há uma educação pelo magnetismo pessoal, que é a influência magnética do nosso sentimento sobre os nossos educandos, diretamente quando são filhos, mais indiretamente quando são alunos, né? E todos aqueles que convivem conosco no nível mais amplo. Então assim, a educação dos sentimentos, que é a educação dos desejos, é essencial. Daí a função da contenção. Mas a contenção não se fará somente com a força,
e será um recalque forçado, né? Ela se fará com a compreensão, a aquiescência do coração e com o sentimento, que nos permitirá amar a ponto de renunciarmos a nós mesmos, construindo para com o outro a estrutura pedagógica necessária para que possamos comunicar a ele o cabedal de experiência espiritual que já conseguimos alcançar com Jesus, né? Então, assim, muita gente se lançou a tarefas educativas, mas como não conseguia mobilizar o exemplo, não tinha força magnética suficiente para fazer a tarefa triunfar. Então é interessante a gente pensar nisso, né? Tem um exemplo muito bonito, tem um livro do Néio Lúcius. Néio Lúcius é aquele educador fantástico dos romances históricos do Emmanuel. Você pega lá os 50 anos depois, você vai ver a história dele, renascido como Arthur Joviano, mas assim, quando ele desencarna, ele começa a transmitir mensagens fantásticas. Como ele era educador na Roma Antiga, ao reencarnar no mundo espiritual, ele traz essa experiência de educador e transmite livros essenciais pela obra do Francisco Cândido Xavier. Um deles tem um nome muito bonito, Alvorada Cristã. E tem uma história lá muito interessante para a gente pensar os dias atuais. Quando eu era adolescente, eu li essa história, ela me marcou profundamente. É a história do Levindo, a história se chama A Conta da Vida. Levindo fez 21 anos, então sua mãe fez uma festa de aniversário e chamou para essa festa os seus melhores amigos. Após a festa, Levindo dormiu, então sonhou com a conta da vida. O Levindo não gostava de trabalhar. A preguiça parece uma coisa inofensiva. Acontece que a preguiça é um dos piores defeitos da vida, que ela nos faz perder o bem essencial da encarnação, que é o tempo. Então, preguiça não é só ficar em casa e não trabalhar. Quando a gente trabalha sem ter a metodologia certa, com ineficiência, a gente está fazendo coisa de preguiça. Porque você produz muito menos. Produção não é quantidade. A gente está aprendendo sobre isso aqui agora na palestra, né? Produção é intensidade. Então, assim, qual a produtividade de Jesus lá no Lago de Genezaré? Intensidade. Ele não foi lá para Roma para falar para milhares de pessoas. Ele, com intensidade, formou um colégio apostólico de 12, que depois transformaram o planeta inteiro. Com humildes pescadores, que eram os derrotados do mundo, que tinham o coração humilde e sensível para compreender a mensagem espiritual e morredora, ele conseguiu transmitir, com o seu exemplo e o seu sentimento, uma mensagem que lhes deu força para enfrentar a própria morte física, as maiores dificuldades, e que sobreviveu por 2000 anos e se fortalece cada vez mais. Se você pensar na própria mensagem de Moisés, quando sai com o povo para o deserto, eu acho que Ramsés II, olhando para aquele grupo, pensou que o grupo ia desaparecer. Mas a semente plantada tinha intensidade de exemplo, de força moral. Então a Torá, o ensinamento, se transmitiu e o povo judeu e o seu ensinamento, a sua descendência espiritual se encontra entre nós, a sua descendência moral se encontra entre nós, né? Então o Levindo foi aprender dormindo, ele sonhou com os bois que morreram para que ele ficasse vivo, a carne que ele tinha comido, com as aves que morreram, o tanto de leite que ele tomou, sem que ele retornasse ao planeta de forma digna com o trabalho, aquilo tudo que ele recebia. E ele começou a compreender o amor da mãe. E quando ele acorda, depois daquele sonho chamado A Conta da Vida, ele tem vontade de trabalhar, ele tem vontade de retribuir. Então isso é uma metáfora para a vida de todos nós, né? Nós estamos retribuindo à terra as benesses infinitas que recebemos dela. Se nós começarmos os nossos pais, nós geralmente não retribuímos. Nossa gratidão aos pais é insuficiente, porque retribuição não é dizer muito obrigado. Retribuição é fazer algo por. Se nós entendemos o valor da encarnação, a gente não manda ninguém para a guerra, a gente não educa ninguém para atacar, que a gente começa a entender o valor da vida. Então, o que é importante entender? Que construir é difícil, destruir muito rápido, mas que tudo que você destrói, um dia você tem que voltar para reconstruir. Então é melhor construir, é melhor edificar. Quando você consegue ensinar esse respeito à vida, você está trabalhando com Jesus, embora você não chame isso de cristianismo. Você não precisa chamar de espiritismo, mas se você educa uma criança para respeitar a cidade, para respeitar o meio ambiente, para respeitar o companheiro, se você mostra o valor da cultura,
Se você mostra o valor da arte, cria sensibilidade para com a arte, enquanto produção do belo e do bom, você está educando com Jesus, porque foi isso que Jesus veio fazer na Terra. Educar as nossas sensibilidades, para que nós conseguíssemos direcionar a nossa racionalidade. Então, parte da nossa incompreensão da misericórdia divina está na falta de misericórdia do nosso coração. É por isso que quando a gente vai tomar passe e está doente, a gente fica pensando se a gente merece ou não ser curado, né? Deus não nos mede pelas nossas fraquezas, Jesus não nos abandona pelas nossas fraquezas. Não busca em nós perfeição, busca no nosso coração a boa vontade. Essa boa vontade cobre a multidão dos pecados que ela se traduz enquanto amor. Por isso, frequentemente, a pessoa que errou e se retifica, isso é essencial para entender o processo pedagógico, ela vai muito além do que aquela que se acha boa, porque a pessoa se achar boa é se estagnar. Há um perigo muito grande em ser considerado professor e mestre, porque quando você chega nesse patamar, você deixa de se desafiar para melhorar, você acha que está bom. Para a gente continuar se educando, a gente tem que se desafiar, se colocar no lugar do princípio. É por isso que os budistas falam na mente do princípio, porque nós, quando estudamos muito uma coisa, quando achamos que fazemos bem, nós naturalizamos tanto o processo que perdemos o discernimento. Nós não devemos, por exemplo, obedecer sem discernir. É interessante, Hannah Arendt, grande filósofa judia alemã, quando ela foi chamada para o julgamento do Eichmann, grande carrasco nazista responsável por milhões de mortes, os judeus se indignaram com ela porque ela havia achado no Eichmann um ser humano. E não aquele carrasco desumano que todo mundo buscava, né? E é interessante, na análise que ela faz do Eichmann, no livro que ela trabalha isso, ela vai dizer que é essencial para que ele tivesse se tornado aquele homem capaz daquilo tudo, que ele tivesse obedecido sem discernimento. Jesus não quer de nós uma obediência sem discernimento. Ele quer que nós sintamos, que nós possamos discernir e que nós adaptemos as nossas ações às circunstâncias que nos desafiam. Isso exige espera, mas isso exige rapidez, depende da hora. Tem hora que a caridade tem que ser rápida. A gente não deve esperar muito. Tem hora que você deve esperar. Tem uma questão importante, você deve entregar a prece, né? Então, assim, a educação passa por isso tudo. Se a gente não se educa, como é que a gente vai educar as crianças da gente? O fato, que é como diz Emmanuel, não há ato de mágica. O futuro da humanidade depende da educação das crianças. E a educação formal fora de casa é muito pouco, né? E é interessante, quantos de nós trazemos os nossos filhos para a educação na casa espírita, que é a mais importante? Entre os meus alunos, quantos eu conheço que têm uma intelectualidade admirável, mas são incapazes de suportar grandes reveses morais, e assim, cotidianamente, eu tenho convivido cada vez mais com o suicídio, com o desânimo, com a quantidade enorme de depressão, e fico pensando na necessidade de que nós alimentemos essas raízes de espiritualidade na geração do porvir. Importante que nós ensinemos a respeitar os antepassados, a nação, os semelhantes. Nós cultivemos a compreensão espírita no coração dessas crianças, que faz uma diferença essencial. Ser espírita te leva a enfrentar a descoberta de um câncer com compreensão, a morte da mãe com compreensão, a rejeição do namorado com compreensão, a morte do filho com compreensão, que não significa não sofrer, mas educar o sentimento, né? Então, assim, você transmitir espiritismo no seu filho é muito importante. Hoje a gente vive numa sociedade, eu tenho certeza que vocês aqui se preocupam com o açúcar que as suas crianças comem. Vocês não querem que as crianças comam açúcar demais e andaram lá direcionando a alimentação delas. É natural. Ninguém deixa as crianças comerem o que elas querem. Agora, tem gente que acha que a criança deve crescer para escolher o direcionamento espiritual que ela vai ter, né? Direcionamento espiritual não é impor à criança uma religião, mas dar-lhe a oportunidade de estudar com você e vivenciar em casa a tradição do Espiritismo redivivo. Então, o culto do Evangelho no lar, gente, tem uma importância essencial, né? Lá em casa, eu comecei a fazer uma coisa, a primeira vez que eu ouvi isso, eu ouvi da Sheila Lavarini, que trabalha com evangelização de bebês. As crianças geralmente não têm muita paciência de ficar no culto do Evangelho no lar, principalmente criança muito pequenininha, né? Já experimentaram dar um desenho para ela? Coloca um papel e peça para ela desenhar. Tem a parte do culto do Evangelho que você lê os livros direcionados às crianças, né?
Mas depois você pode fazer as leituras evangélicas que o desenho vai mantê-las, ou envolva em outra atividade, mas que faça ela entender que aquilo é um momento de contato dos encarnados com os desencarnados da família, em que você cultiva as raízes da sua família, em que aqueles seres espirituais em sintonia com você entram naquela prece coletiva e que eles, como crianças, espíritos recém-reencarnados, né, vão fazer parte dessa comunhão espiritual, graças à qual a família se mantém em harmonia, a casa se mantém com a energia boa e um escudo espiritual se forma em torno da casa, né? Porque ali se cultiva a prece. Então, assim, a gente tem que recuperar o hábito de orar às refeições. É uma coisa importante quando a gente tem em casa o horário da refeição, né? Isso é uma coisa importante. A gente senta, todo mundo senta junto. Se você tiver condição de comer em casa, é uma coisa fantástica. Nem todo mundo tem, né? Por quê? Porque você vai colocar a comida dos filhos, você vai exemplificar o carinho com os familiares na hora da comida e você vai entrar em contato com Deus agradecendo pelo alimento. Tem uma diferença entre a oração católica, da tradição que nós recebemos, judaico-católica, e a prece espírita. A prece espírita é espontânea, o que cria na criança uma relação com Deus. Quando Emmanuel Levinas, filósofo fantástico lituano, nos fala que Deus é um outro, ele está se remetendo a essa relação. É uma relação que envolve espontaneidade, para além do engessamento da prece decorada. Tem uma relação afetiva com o Pai, que te permita amá-lo e buscar compreendê-lo. Mesmo nas incompreensões, buscar as circunstâncias, as explicações, né? Buscar o ensinamento. Tem um rabino fantástico, já falecido, chamado Abraham Joshua Heschel. Escreveu um livro chamado Deus em Busca do Homem. E ele fala bastante disso, né? De como Deus nos busca pelas circunstâncias da vida, através das pessoas que convivem conosco, né? Não há partilha maior nesse aspecto do que aquela que nós fazemos com a família. Então, assim, a refeição é o alimento do corpo, mas é o alimento fluídico também. E o culto do Evangelho do Lar é o alimento da alma, em que a família se alimenta, né? Então é natural que quando você ora, antes de realizar algo, o seu trabalho renda mais. Tem gente que acha que orar é perder tempo, porque não entendeu que a oração potencializa a realização dos trabalhos, que você consegue um estado espiritual de concentração, te permite maior presença no trabalho, né? É interessante, eu sempre notei como meu trabalho rende quando eu faço meditação ou oro, porque eu consigo voltar ao trabalho com mais consciência. Então, quando você vai educar suas crianças, experimente orar ao acordar de manhã, acorde um pouco mais cedo, faça leitura para suas crianças enquanto elas dormem, faça oração entre os membros da família, porque isso fortalece a corrente magnética, que educa aqueles espíritos no magnetismo do progresso espiritual, atrai para a família proteção espiritual e educa os desencarnados, que mesmo que não tivessem um hábito de oração, começam então a se envolver naquele evolver da família, né? Então é interessante, mesmo que a gente não queira, o colégio em que a criança da gente estuda, ele é esse conjunto magnético semelhante também à família. Por isso, às vezes, você chega na escola, a escola está com uma vibração boa, às vezes você sente ruim a escola. O hospital é assim, tem hospital que você chega e os enfermeiros trabalham com amor. Então, quando você entra no hospital, você sente aquela vibração boa, né? Tem departamentos acadêmicos que a secretária faz toda a diferença. Quando você chega no departamento acadêmico, quem está aqui me ouvindo sabe que é assim, né? Quando você chega, você vai fazer uma inscrição de mestrado ou doutorado, a pessoa te fala, bom dia, né? A pessoa faz aquela cara de maracujá murcho, triste, desanimada, agressiva, né? Metade da sua energia para concorrer já foi embora ali. Então, quando a gente sorri para alguém na porta da casa espírita, quando o papai e a mamãe chegam em casa, os filhos sorriem para ele, quando a esposa chega, você dá um beijo, você dá um abraço, você se sente sinceramente feliz por reencontrar o outro, aquilo baila entre vocês como energia de alimento espiritual. Por isso tem um capítulo no livro Nosso Lar chamado Amor, Alimento das Almas, né? Então, assim, a espiritualidade, não importa a relação de conflito que a gente tem até hoje, a espiritualidade confia, ainda que você tenha 70% de conflito, naqueles 30% para que você potencialize aquilo e faça crescer. Aí você me pergunta, sabe aquela família
que o filho provocou a desencarnação dos pais por causa de herança, né? Havia um projeto espiritual para que aqueles espíritos triunfassem sobre aquelas dificuldades. E esse triunfar é sempre se associar para fazer harmonia. A gente nunca recebe uma tarefa para malfadá-la. A gente nunca recebe a direção de uma empresa para roubar dinheiro e ser corrupto. A gente nunca recebe a oportunidade de ser político para desviar dinheiro. A gente recebe a oportunidade para honrá-la, né? E às vezes, quando a gente malfadou, descuidou, roubou, a espiritualidade nos permite sermos mordomos da injustiça, conforme a parábola de Jesus. Jesus nos conta uma parábola sobre um grande administrador que tinha sob as suas ordens muitos trabalhadores que arrendavam a terra. Uns prensavam as azeitonas a frio, produziam azeite de oliva nas ânforas. Outros plantavam trigo e entregavam seu pagamento ao Senhor das terras em forma de fardos de trigo. Mas o Senhor descobre que o administrador, o mordomo, estava roubando. Então ele traz o administrador na sua presença. Mas antes que ele fosse, ele bola um estratagema. Ele foi chamado na presença do Senhor para explicar o seu roubo, mas ele perdoa metade da dívida daqueles que deviam, e eles ficam amigos dele. Contrariando a lógica imediata, o Senhor fica satisfeito com ele. Ora, ele havia perdoado metade da dívida. Se ele havia roubado para ele, ele estava roubando de novo, né? Ele estava perdoando metade da dívida daqueles que deviam, os fardos de trigo e o azeite de oliva. Mas o Senhor fica satisfeito. Qual a lógica dessa parábola? Dá um nó na cabeça, né? Mas Emmanuel nos socorre em duas mensagens. Uma chamada Tabernáculos Eternos, a outra chama Angariai Amigos. Ele nos explica que geralmente as riquezas são obtidas na terra pelo roubo, pelo estratagema, pela astúcia. E Deus não deseja astúcia. Por isso, quando a gente rouba, Deus não nos faz ser roubados. Ele nos dá a oportunidade de redistribuirmos o que um dia roubamos. Então, às vezes o filho revoltado que você tem em casa, você está sendo convidado a ser mordomo da injustiça. Ele é revoltado que um dia se abandonou. Agora a sua tarefa é harmonizar o casamento que está difícil, fazê-lo persistir e cuidar dele até ele se tornar adulto e digno. Porque você um dia o abandonou. Então a persistência do seu amor vai convencer a ele que você não é mais aquele do passado, que ele acessa pelo liame afetivo ao te ver no outro corpo. A persistência desse amor, a renúncia diante das dificuldades, para que a família prevaleça, para que o exemplo seja mais forte, ela faz com que aquele espírito que era seu inimigo com razão, porque você o havia abandonado, ele se reconcilie com você. Então assim, Públio Lentulus, o senador do livro há 2000 anos, Emmanuel, né, na época, ele, quando reencarna, ele havia sido Públio Lentulus Sura, e ele havia roubado, ele havia furado o olho de muita gente, né? Ele reencarna como Públio Lentulus, de novo senador, de novo com a oportunidade de manejar o dinheiro, de novo com acesso. Para quê? Para que seja mordomo da injustiça. Então, às vezes, a gente pensa a justiça divina como algo que nos condena, de forma racionalizada e imediata, e esquece o aspecto de misericórdia, que é próprio do amor de Deus. Como Deus poderia ser amor se não fosse também misericórdia? Mas o nosso coração é duro. Como nós não conseguimos nos perdoar, nem perdoar os nossos irmãos, nós não entendemos essas oportunidades de misericórdia. Então, quando encontrar um filho difícil, agradeça. Porque assim, é o que a gente estava explorando desde o começo da palestra, né? A relação entre o pai e a mãe é essencial para que o filho seja saudável, mas para que também o filho se eduque bem, porque é uma relação magnética, que faz a condução dos filhos. Como se fosse uma carruagem que permite atravessar o deserto da vida, né? Por isso Emmanuel usa a metáfora tão bonita, screen, um porta-joias onde você carrega a família. Ele usa árvores das afetividades familiares que protegem, que envolvem, né? O caminho da vida, felizmente, sob uma lógica de imortalidade, é que essas árvores vão sendo gradativamente cortadas, né? Então a gente começa a vida muito cuidado, a gente aos poucos, o pai desencarna, a mãe desencarna, os filhos tomam seus rumos, e o nosso envelhecimento, geralmente, ainda que envolvidos pelo amor dos filhos, pela presença da esposa e do marido até o momento, haverá um momento em que nós estaremos convivendo com a Senhora Solidão. O problema é que a gente não pensa nisso, né? Emmanuel nos leva a pensar que tudo se prepara para a crise. Vamos imaginar na Grécia Antiga, aquelas polis antigas da Grécia. Como é que os pais educavam os filhos, né? Eu estou educando meu filho para que ele consiga defender o oikos, a minha casa, e para a possibilidade do meu desencarne. Não é assim?
Será que nós educamos os nossos filhos para isso hoje em dia? Se você desencarnasse hoje, vamos fazer essa pergunta para a gente refletir. Qual o cabedal de herança espiritual, porque a herança material, nesse aspecto, não tem importância. Qual o cabedal de experiência espiritual você teria passado para os seus filhos? Imagine agora, feche os olhos e se imagine desencarnando. Não precisa ser filho não, você que tem um sobrinho, alguma criança aos seus cuidados, né? Você vai faltar essa criança. O que você passou para ela para que ela possa... esse tempo que você teve com ela é um tempo precioso. É o tempo da primeira infância, é o tempo que a gente educa com mais propriedade os filhos. Imprime na sua herança espiritual, perispiritual, o que há de exemplo moral que nós podemos dar. Todos nós aqui, se pararmos para recordar a nossa primeira infância, certamente nós identificaremos exemplos que recebemos dos nossos professores, dos nossos pais, né? Por isso, de propósito, hoje eu não fiz a palestra me concentrando sobre teorias pedagógicas. A palestra poderia caminhar Comênios, Rousseau, Allan Kardec, né? Eu estou concentrado nos sentimentos, para que a gente possa pensar aquilo que a gente automatiza e que a gente tem uma função magnética na educação, o exemplo moral que induz, a noção de indução mesmo, né? Positiva, a partir do exemplo. E o exemplo não é só o que você faz, é com que sentimento você faz, porque você confere aquilo intensidade, né? Então, assim como a criança tinha que aprender um chinês antigo, ele ensinava o cati, para que a criança pudesse se defender, né? Ele ensinava, o judeu transmitiu o ensinamento, a Torá, e foi a Torá que permitiu que a genealogia de Abraão se multiplicasse. O cristão ensinava sobre o amor de Jesus. Mas sempre, olha o que está faltando hoje em dia. Todas essas tradições que eu citei aqui, em valorizando a família, a nação e uma determinada genealogia, transmitiam a noção de cuidado, genealogia, continuidade, ou seja, alguém está cuidando da nossa vida. Eu não estou solto no mundo. O mundo tem uma lógica. Eu estou encarnado porque Deus quer. Esse Deus que cuidou de mim nas circunstâncias de fragilidade, cuidou dos meus pais, cuidou dos meus antepassados e cuidará do devir e cuidará do futuro, bastando que eu me oriente por leis morais, né? Então essa é a bússola. Se faltar isso, se não tiver uma compreensão espiritual e transcendente da vida, você está no deserto, ainda que você nasça numa mansão, ainda que você tenha uma série de coisas materiais, ainda que você tenha beleza física, ainda que você tenha acesso à cultura. Se for uma cultura materialista, não haverá diferença entre a vida e a morte. E eu te pergunto, você compra o carro dos seus sonhos, para quê? Não, eu vou comprar porque eu vou pegar a minha esposa em casa e a gente vai passear na praia, não é assim? Se a esposa desencarnar, a felicidade de sair com o carro será a mesma? Eu quero comprar uma casa nova para que eu possa conviver com a minha família. A família desencarnasse inteirinha. O que valem, meus irmãos, os bens materiais, sem os seres imortais que dão sentido à nossa vida? Que o amor é o alimento das nossas almas. O que vale a vida sem a consciência tranquila, que nos roubaria todos os sentidos existenciais? O que é mais importante? Transmitir uma herança para os filhos material ou então valores morais, que nos identifiquem com a moral, que é a cristã, que pode ser exercida em qualquer ponto do universo, com vantagem. As mesmas leis que funcionam de forma certa e precisa para a física, para a química, funcionam para as leis morais. E não estamos falando de coisa diferente quando falamos de leis da ciência e leis morais, dada a sua precisão. Por isso André Luiz nos diz, não é promessa de amizade, ou seja, não é promessa de político. Todo aquele que opere para o bem receberá sempre e poderá esperar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei, né? Por isso o judeu chamava de Torá o ensinamento. Então imprimia na alma e no coração dos filhos, para que eles pudessem então transmitir aquela tradição de cuidado, de compreender o amor de Deus, que se expressa a partir do amor dos pais, né? Se você racionaliza muito, você não transmite isso. Então é importante entender, né? Ainda que eu desencarne, meu filho, Deus cuidará de você. Estou te passando os valores essenciais da vida. Eu não sei quanto tempo eu terei com você, mas eu quero te educar com intensidade, para que ainda que eu te falte, você tenha esses valores impressos na sua alma. É assim que o mestre antigo grego, romano ensinava. É assim que o sensei japonês ensinava. Porque as pessoas ficavam adultas muito mais cedo.
e tinham que conviver com desafios muito maiores. Então, assim, você encontra hoje jovens de 25 anos infantilizados, aquele grande complexo de Peter Pan, né? Incapacidade de enfrentar renúncias, dificuldades, decepções na vida, não obstante o acesso às coisas dessa civilização magnificente a que se refere o nosso mentor Emmanuel, né? Então, a harmonia que nós temos com os desencarnados da nossa família é algo importante também. Tem gente que tem vergonha do próprio corpo. Isso começa em nós quando nós desprezamos a relação sexual. Temos que entender a relação sexual como algo divino. Temos que abençoar a forma pela qual nós encarnamos na Terra. Não importa que você tenha nascido de um estupro. Não importa que seu pai tenha abandonado a sua mãe. Não importa que você ache que seu pai e sua mãe não foram morais. O fato é que você nasceu graças à vontade de Deus. Eles foram um instrumento e nasceu de forma tão pura quanto nascem as flores. Porque a vontade de Deus, nos diz o Evangelho de João, que não é pela vontade da carne, mas é pela vontade de Deus. Então nenhum ser encarna sem que assim seja da vontade de Deus, para cumprir uma missão elevada, nunca para se desviar. Então a gente abençoa o pai e a mãe, a gente abençoa os antepassados, a gente abençoa a nação em que a gente nasceu, agradecendo por ela. Tem gente que vive reclamando: ah, se eu nascesse na Alemanha, ah, se eu nascesse no Japão, né? Você nasceu onde você precisa. Existe uma razão espiritual e é uma honra nascer na pátria do Evangelho, que vai passar pelas piores vicissitudes para que o nosso coração seja preparado, porque não é o cérebro, é o coração. Então, se fosse o cérebro, nós teríamos aqui todo o desenvolvimento matemático, financeiro, tecnológico, né? A nossa função é desenvolver o coração. Eu pergunto a vocês, qual função foi mais digna? A dos judeus, que foram escravizados pelos romanos, ou a dos romanos? A divindade esperava, não obstante o expediente dificílimo de suportar, que a escravidão dos judeus pudesse imprimir no coração materialista dos romanos algo de experiência espiritual elevada e genealogia espiritual, enquanto lembrança da promessa divina, enquanto sentido existencial, sem o qual a vida perde o sentido e a gente quer morrer, mas a morte não existe. Então a angústia aumenta, porque não existe morte, não existe interrupção da experiência sensorial. Pelo contrário, ao deixarmos o corpo físico, nossos sentidos se tornam ainda mais vivos, né? Então é necessário saber como nós administraremos o bem universal que é a vida eterna. Senão, ainda estando vivos, estaremos mortos, porque não teremos posse dessa herança que é a vida eterna, que deve ser vivida com dignidade, com potencialidade, com felicidade, né? Então, o materialismo é realmente o germe de muito sofrimento. Por onde ele se esgueira, ele traz falta de esperança, porque você não consegue fazer com que nada material, nem a moral baseada no materialismo, consiga gerar a esperança de longo prazo que a certeza da imortalidade gera nos nossos corações. O que adianta também ter certeza de imortalidade se você não entende o amor de Deus? Porque é o que os judeus chamam de promessa, né? Quando você vai ao Livro dos Espíritos, há uma pergunta bem interessante. Por que nós fomos criados? Eu vou fazer aqui a tradução da pergunta, vou juntar umas 3, 4 perguntas, né? Por que nós fomos criados? Sabe, adolescente pergunta, eu não pedi para nascer. No Espiritismo ninguém pergunta mais isso, né? Ninguém diz, eu não pedi para nascer. Mas ele poderia perguntar em termos de imortalidade, né? Qual o sentido da minha criação? E os Espíritos respondem, os Espíritos prefiguram, os Espíritos elevados prefiguram a felicidade que nós ainda não conseguimos entender. A felicidade que nos espera não é felicidade que nós temos parâmetros ainda para comparar com algo que nós temos aqui. Porque toda a felicidade da Terra é mediatizada. Ela é hoje, amanhã não é mais. A felicidade do convívio com o ser amado, se você tirar pela Terra, quando ele desencarnar, você deixou de conviver. Felicidade da realização material, passou no concurso, desencarnou no dia seguinte, perdeu o sentido, né? Mas existe uma felicidade baseada na compreensão da imortalidade, na fruição da herança divina, que nos espera no futuro. Prefigurando isso, há uma espiritualidade que cuida de nós com um cuidado muito maior do que os nossos pais o fizeram e o fazem. De forma que o órfão desamparado na rua, ele conta com uma rede de proteção espiritual que se expressa por pessoas variadas, desencarnadas e encarnadas, que vão atendê-lo nos momentos diversos da vida. E se ele mantiver a certeza
dessa proteção e tiver fé, Deus se utilizará das pessoas, que são aquelas que servem para auxiliar as pessoas, para direcioná-lo. Portanto, assim, um judeu no campo de concentração suporta as piores vicissitudes porque acredita nessa promessa, né? Mas o alemão que teve sua cidade tomada dá um tiro na cabeça que não suporta a decepção da derrota. Então é importante que a gente tenha esse sentido na vida. Meus irmãos, nessas nossas reflexões sobre educação, guardemos no coração a certeza dos compromissos que recebemos de Deus, né? As crianças que ainda não nasceram na nossa família, os adolescentes que estão sob a nossa responsabilidade, aqueles da nossa mocidade espírita são muito importantes porque prefiguram o futuro da tarefa do espiritismo na terra. Não descuidemos deles. Cuidemos do nosso culto do Evangelho no lar. Cuidemos da educação moral das nossas crianças. Digamos às nossas crianças que nós somos espíritas. Por que nós nos tornamos espíritas? Qual a mensagem do espiritismo e qual a importância dessa doutrina na nossa vida? Para que elas tenham claramente acesso aos bens espirituais que nós já conseguimos acessar. Não sejamos irresponsáveis sobre esse aspecto, porque teremos responsabilidade sobre aqueles que nós dividimos os nossos bens espirituais, porque os bens materiais, esses, meus irmãos, passam muito rápido. Que Jesus nos abençoe.